Paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus. Povo de Deus, como vai estar na descrição do vídeo aí, frente a frente com o espírito da morte. Eu quero contar uma experiência que eu tive aqui, igreja, num sonho com o espírito da morte. Eu tive uma experiência forte, foi forte. Eu quero passar essa experiência, eu quero compartilhar essa experiência com você, meu irmão, com você, minha irmã. Não importa se você é católico, se você é crente, não é, mas eu quero compartilhar esse sonho com cada um de vocês. Antes eu quero deixar duas passagens na Bíblia. A primeira se encontra no livro de João, 1 João capítulo 2, versículo 15, que diz assim, ó: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas sim do mundo. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui a palavra do Senhor já está falando. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem tudo que no mundo há. Outro versículo que eu quero compartilhar já com a igreja, antes de eu contar o sonho, Isaías capítulo 47, versículo 3. A tua nudez se descobrirá, e ver-se-á a tua vergonha. Tornarei vingança e não pouparei homem algum. O Senhor não vai poupar homem algum no pecado. Não adianta esse negócio de meio termo. Não adianta esse negocinho, é coisinha pequena. É simples. É nas coisas simples que muitos vão perder a salvação. Igreja, alguns meses atrás eu tive um sonho. Eu tive um sonho, igreja, com o espírito da morte. Frente a frente. Eu vou contar aqui agora, quero compartilhar com você. E esse sonho, igreja, esse sonho eu tava indo a um certo lugar e eu passei assim por um casarão. Tinha um casarão enorme, grande, um terreno bem grande, cabia bastante carro, era enorme. E era um sobrado, era um casarão de dois andares. Só que eu olhei ali e estava vendo como se tivesse muita briga, igreja. Muita violência, muitos gritos. E aquilo me chamou a atenção e eu entrei dentro daquele terreno. Só que quando eu entrei dentro daquele terreno, começou mais gritos, pedindo por socorro, pedindo por favor, pedindo me ajude, por favor. E quando eu olhei para trás, igreja, começou a entrar uns carros pretos. E um dos carros pretos desceu como se fosse dois segurança. Eles estavam de terno e de gravata também. Né? Eles estavam de terno, tudo terno preto. Mas só que era tudo preto. E um deles veio do meu encontro, veio com uma faca já na mão. E ele veio para me dar um golpe na cabeça, no rosto. Quando ele foi me atingir o golpe, o amigo dele, o companheiro que estava com ele, segurou rapidamente na mão dele. E falou assim para ele: nesse não podemos tocar ainda. Vamos lá dentro, que é lá dentro que nós temos uma ordem para execução. E aquele olho daquele rapaz não tinha olho, o olho estava todo preto, trevas. E eles saíram dali e entraram para dentro daquele casarão, igreja. Entraram e ali foi maior o chamado de socorro. Muitos gritos, muito choro, e aquilo me chamou a atenção. Eu estava como se fosse nos fundos da casa, e eu fui mais e fiquei na lateral da casa, onde tinha como se fosse uma janela, mas estava tudo fechado. Não enxergava nada lá dentro. E igreja, dali um instante, né, começou a sair uma figura semelhante a um homem. Só que ele estava tudo de verde. Tudo de verde. Ele estava tudo de verde. Tudo de verde. Tudo. E ele não tinha olho também. Eu vi num reflexo assim, o rosto dele não tinha olho. Ele veio em minha direção, tinha duas pedras, igreja.
tinha duas pedras grandes. Numa dessas pedras ele veio em direção, só que o que me chamou mais a atenção é que ele não olhava nos meus olhos. Ele olhava sempre de lado. Eu estava aqui assim, e ele estava na minha direção do lado. Só que ele não olhava os meus olhos. Ele veio, igreja, e um homem, uma semelhança de um homem grande, alto, mais alto mesmo. Eu descrevo ele mais ou menos com uns 2 metros de altura, um pouco mais. Grande. E ele veio e se assentou numa das pedras. E ele se assentou e não olhava para o meu rosto, mas olhava sempre para frente dele assim. E eu estava na lateral dele. E eu estava ali, né, olhando para ele, né, quieto, prestando atenção. E dali um pouco ele sentou e ele falou para mim assim: eu vou me apresentar para você agora. Eu vou dizer para você quem eu sou. O meu nome é Espírito da Morte. Eu sou o Espírito da Morte que tem assolado o mundo. E eu vou te mostrar o que eu vim fazer hoje aqui. Aí ele apontou com o dedo para casa, igreja, para o grande casarão. Esse grande casarão se tornou tudo em vidro, todo em vidro, tudo, do telhado até embaixo. E eu comecei a olhar lá muitas mortes. Tinha muitas mortes lá. E os mesmos rapazes, as mesmas pessoas que vieram em minha direção para me matar, para me golpear também, estavam lá dentro executando. Igreja, é muito sério isso. Tinha pessoas de perna para cima, sem a cabeça para baixo. Tinha homens enforcados, mulheres enforcadas. Tinha mulheres sem o estômago, um buracão no estômago. A criança, mulher gestante, a criança estava no chão esmagada. E ainda eu presenciei aqueles homens matando, tirando a vida de algumas pessoas. Eles tinham, as mãos deles se transformavam em umas grandes garras. Eles enfiavam dentro do estômago de uma mulher e tiravam a criança e esmagavam a cabeça da criança, né? Eles arrancavam o coração das pessoas. E daí ele falou: tá vendo? E hoje eu vim fazer uma execução aqui. Aí eu olhei para ele assim e disse: mas como pode? E algumas pessoas eu reconheci, igreja. Eu falei: mas como pode? Aquela irmã lá, aquela irmã é da igreja. Como é que pode? Aquela irmã lá, aquela irmã está indo na igreja. Aquela outra irmã lá é do círculo de oração. Aquela outra irmã lá, ela prega. Aí o Espírito da Morte falou bem assim para mim, igreja: tá certo, eles estão indo na igreja. Eles estão indo, mas eles não são igreja. Porque eles não estão em igreja com aquele que eles dizem ter confessado ser deles, ser do Pai. E o Espírito da Morte falou para mim assim: tá vendo por que aconteceu então aquilo que aquela pessoa lá, aquela mulher que se diz do círculo de oração, que pregava, ela tá na igreja, mas o coração dela tá em mim, tá no mundo, porque ela tá de calça comprida. E a calça comprida para a mulher é abominação, seu Deus diz na Bíblia que você carrega. O Espírito da Morte falou bem assim para mim. Tá vendo aquele irmão lá pregador, evangelista, chamado muito grande, que dizia que ele tinha, ele tem, agora ele tinha, agora não tem mais. Sabe por que aconteceu aquilo com ele dentro da igreja? Porque ele carrega algo que é meu, ele carrega a camiseta do futebol. A camiseta do futebol é minha. A palavra que ele estava pregando era de Deus, mas ele não estava em Deus. Ele foi para o evangelho, só que o evangelho não entrou dentro dele. Tá vendo aquelas irmãzinhas lá, aquela jovem? Tá vendo? Sem a cabeça, sem a metade do corpo, sem as orelhas. Elas estavam dentro da igreja, mas tem algo que eu vim buscar que era meu. A maquiagem, os brincos, colar, as tranças nos cabelos, a vaidade. Tudo isso aí é meu, tudo isso aí não é de Deus. Desse Deus que você serve aí, não. E o diabo começou, e o Espírito da Morte começou a mostrar um monte de coisa. Lares com televisão, pessoas de vez de estar orando, jejuando, estavam na frente do televisor, e o diabo foi lá e ceifou a vida deles. Foi terrível, igreja, foi terrível, né? Mulheres que
estavam pintando cabelo, cortando cabelo, na vaidade. Mulheres com decotada demais, sensual, vaidade. Mulheres com as calças que estão usando hoje, lá em cima no umbigo, sensualidez, muito sensual, né? Pessoas de dentro da igreja, tudo de calça. E o diabo e o espírito da morte veio para buscar o pecado. Só que ele falou assim: eu vim para buscar o pecado, mas aproveitei e já levei a alma deles. O espírito da morte falou: aquele que vive no pecado dentro da igreja, fora da igreja, conhece a palavra, né? Foi a palavra que Deus me revelou aqui, que o Senhor não vai poupar ninguém. E o espírito da morte falou para mim nesse sonho: pode ter certeza que o Criador do céu e da terra, esse Deus todo-poderoso aí que você serve, esse aí que você se confessou, né? Esse aí, você pode ter certeza que ele não vai poupar nada desse tipo de pecado aqui. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é muito importante. Você que está na igreja, você que já viu várias pregações sobre calça comprida. Ei, irmã, você que viu várias pregações sobre brinco, batom, maquiagem, você continua ainda? Pois saiba que se você não mudar a partir de hoje, Deus vai ter contigo. Minhas irmãs, se você ainda tá usando a calça comprida, ainda você sabendo que é pecado, um dia Deus vai me libertar. Um dia Deus vai fazer algo. Deus já fez. Deus levantou o pregador para pregar a palavra para você ser liberta. Se você não abrir o coração, é porque você não quer nada sério com Deus. Usar saia na igreja, usar calça em casa, então ande de vez no mundo. Anda de vez no mundo. Porque a Bíblia fala que aquele que não conhece a palavra, né, pouco será tomado sobre ele. Mas aquele que é conhecedor da palavra, grande juízo será contra a vida dele depois no juízo final. Então hoje eu vejo assim um povo que não quer nada sério com as coisas de Deus. Não tem outra justificativa. Não tem outra justificativa, igreja. Porque a pessoa já há vários cultos, ouvindo a palavra, ouvindo o que é pecado, o que é erro, ainda continua com os brincos, continua na maquiagem, no batonzinho escondido, continua culto com saia, termina o culto, vai para a calça comprida, né? A Bíblia diz que aquele que não confessa o Senhor diante dos homens nessa terra, naquele grande dia o Pai vai se envergonhar dele também. Então você tem que mostrar que você é crente na igreja e fora da igreja. E o diabo neste sonho, ele me mostrou e ele falou para mim bem assim. Depois as palavras dele final para mim foi assim: se você parar o dia que você parar, eu te pego antes de você recomeçar. E o diabo falou: tem muitos dentro da igreja que o Senhor vai deixar eu tratar com eles. Vai deixar. Sabe por quê? Por causa que não obedece. O Espírito da morte falou isso, igreja. O Espírito da morte falou: tem a maior ira desse Deus aí fora é contra quem está na desobediência. Porque pouco a pouco eu vou buscando um por um. E ele falou, igreja, nesse sonho, ele falou que a calça é dele. Ele falou que quem coloca a calça depois do culto, ele entra automaticamente para dentro do lar. Ele falou que quem bota o brinco, quem está de brinco, automaticamente ele está agarrado nas orelhas. Quem pinta o cabelo, quem cuida, quem tem vaidade no cabelo, ele diz que ele está agarrado nos cabelos. Diz que ele está agarrado no cabelo da mulherada, dos homens, né? Então, igreja do Senhor, Jesus está voltando. Ou você leva a sério esse evangelho, ou você vai ficar nesse mundo. Ou eu levo a sério as coisas de Deus, ou eu vou ficar para trás. Está na hora de nós, está na hora do povo mudar. E o Espírito da morte me mostrou ele tirando a vida de pessoas grávidas. Eu olhei assim: mas por que ela estava grávida, gestante? Ele falou: estava na igreja, mas estava na fornicação, estava no pecado, estava no erro, não casou, andava com um homem hoje, um homem amanhã, andava igual uma prostituta nessa terra, andava vendendo o seu corpo. Então, igreja, o Espírito da morte, ele está vindo buscar o pecado, só que ele não vai levar só o pecado, ele vai levar algo junto com ele. E se você não cuidar, minha irmã, meu irmão, se o Espírito da morte vir buscar o pecado que ainda está na tua vida, está na tua casa, tem grande chance dele levar a tua salvação junto.
você perder a tua salvação. Ou você leva a sério esse Deus que nós estamos servindo, que existe em cima do céu, debaixo da terra, em cima do mar, debaixo do mar, ou você leva esse Deus a sério, ou você vai pagar um grande preço. A Bíblia falou aqui no livro de Isaías 47:3, sobre a nudez do corpo. Hoje o corpo está muito transparente. Hoje a crentaiada aí estão tudo moderno. Eis que não existe mais modernidade para Deus. A Bíblia fala, pode passar o céu, pode passar a terra, eis que as minhas palavras não hão de passar. Pecado da televisão de 40 anos continua sendo. Pecado da calça comprida de 40 anos, igreja, continua sendo. Pecado de brinco, batom, vaidade, continua sendo. Não mudou nada. O que mudou foi o bolso dos pastores. O que mudou foi a incredulidade. O que mudou foi os pastores abriram mão, largaram o cajado. Pastor não tem mais cajado na mão. Pastor tem a salva da oferta só para catar, para sugar as ovelhas, para sugar você, meu irmão, minha irmã. Mas se você sabe que está no erro, se sabe que está errado, muda. Sai desse lugar, muda a tua vida, muda a tua história. Jesus quer mudar a tua história. Porque naquele grande dia não adianta você culpar o pastor. O Senhor Jesus Cristo, nosso pastor, ele vai dizer assim, mas eu levantei um pastor, eu levantei um homem de Deus na terra para pregar contra o pecado para você. Por que você resolveu seguir aquele pastor sabendo que ele estava no adultério, na fornicação, no erro, sabendo que ele tinha televisão dentro de casa? Igreja, eu vi o espírito da morte pegando crianças viciadas no joguinho de telefone. Eu já prestei atenção, né? Os telefones direto na mão. Direto na mão. Se você pegar o teu telefone, você tiver uma conta no Facebook, mas você usar para evangelizar as pessoas, tiver algo ali, você falar da palavra de Deus e pregar a palavra, tudo bem. Mas se tu tem um Facebook só para bater papo, diz que fofoca, tá vendo imagem, tá vendo fotografia, tá vendo isso, tá vendo aquilo, te cuida. O espírito da morte, ele tá aí, ele tá sondando. Ele tá sondando. E você que ainda não saiu do pecado, saia. Porque o Senhor diz que na palavra de Deus, ele sabe as nossas obras. Ele sabe as nossas obras. Qual é a obra que você tem para apresentar para Deus se Ele vir hoje? Qual que é a obra? Qual que é a obra que você tem para apresentar ao Senhor Jesus? Qual é o testemunho da tua vida? Qual é o testemunho? Por que muitas das vezes o filho não é liberto? A filha não é liberta. Por quê? Porque o pai e a mãe não estão libertos. O pai e a mãe estão levando o evangelho na brincadeira e os filhos estão do mesmo jeito. O pai e a mãe estão levando as coisas de Deus tudo como querem. E os filhos estão do mesmo jeito. Hoje tem uma decisão. Amanhã ou depois, pastor, não vou fazer mais, não quero mais. Acabou, encerrou. Se ensina ou não, passou disso é procedência maligna. Então, o espírito da morte, o diabo, igreja, ele está sondando, ele está ao derredor. Ele está buscando lares aonde o pecado está, onde tem brecha aberta, ele está entrando. Ele está entrando. E se eu e você quiser morar no céu, o caminho é estreito. A porta é apertada. A porta é apertada, pecado não entra, pecado não sobe naquele lugar. Então, igreja, esse é o sonho que eu quero compartilhar com cada um de vocês. Um sonho que eu tive frente a frente com o espírito da morte. Pessoas que estavam dentro da igreja jogando bola, assistindo novela, assistindo videozinho no YouTube, assistindo pregações de pastores aí mundanos, pastores aí na fornicação, no pecado, e a pessoa sabendo, né? Pessoas aí, as mulheres na vaidade, na vaidade. Isso aí o espírito da morte tudo me mostrou. E muitas pessoas naquele dia morrendo, perdendo a vida e perdendo a salvação. Perdendo a salvação. Perdendo a salvação. Então hoje o evangelho ele tá mudado. Porque as pessoas mudaram, não é que a palavra mudou. Hoje o povo está brincando de ser crente. São crente só quando tem um culto. Acabou o culto, são tudo mundano. Essa é a palavra certa. São mundano. Sabe por que mundano? Porque ou você é crente ou você é mundano. Você está servindo dois senhores então. Dia de culto você serve a Deus. Terminou o culto, você serve o espírito da morte, o diabo, Satanás. E se Jesus voltar nesse dia, aí você vai apresentar o que para o Senhor? E mesmo que ele voltar num dia de culto, o que você vai apresentar para Deus? E se Deus dizer assim, hoje minha serva você está de saia, mas ontem não tinha culto aqui,
Ontem não tinha culto no teu lar, na tua casa, não tinha culto na igreja. Porque você estava de calça ontem. Vai dizer, ô irmãzinha, tanto tempo você está na igreja, por que o pregador pregou sobre os brincos, por que você continua com os brincão na orelha? Por quê? Por que você continua do pecado? Então Deus vai julgar cada um segundo as suas obras. E esse é o testemunho que eu queria compartilhar faz meses que eu quero contar esse testemunho, igreja. Mas eu estava buscando a preparação de Deus. Orei agora há pouco antes de contar esse testemunho. Orei. Então, Jesus Cristo está às portas. Aquele que abrir a porta, eu entrarei. Cearei eu com ele e ele comigo. O Senhor está às portas. Agora, se tiver o pecado, o Senhor não entra. Então, ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de mudança. Ainda dá tempo de mudança. Pai e mãe, se vocês querem mudança para os seus filhos, mude vocês primeiro. Mude. Para que o mundo lá fora depois não venha perseguir seus filhos, corrigir e até mesmo enganar eles, mais do que muitos às vezes são enganados. Hoje está difícil ir para a juventude, né? Os jovens, as jovens, as mocinhas, tudo na vaidade, né? Tudo na vaidade, a calça para cima, a blusa para dentro da calça, mas lá em cima no umbiguinho, né? Tudo sensual. Jesus vai tratar contigo se você não mudar. Jesus vai tratar contigo. Eu não vou botar aquelas roupas de crente, aquelas vestes de crente, parece uma velha. É melhor ser um velho e subir para o céu do que ser um novinho, né? E a fornicação levar para o inferno, o adultério, né? A sensualidade, a vaidade, todas essas coisas aí, né? Levar para o mundo da derrota. Amém, povo de Deus? Esse é o testemunho, esse é o sonho que eu queria compartilhar com cada um de vocês. Muitos entraram para o evangelho, mas o evangelho não entrou dentro dele. Quando o evangelho entra dentro de um ser humano, ele é totalmente diferente. Ela joga fora as calças. Pastor, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar minha família, mas ora a Deus. Faça uma campanha ao Senhor. Faz que nem Ana fez um voto para ter um filho. E Deus deu um filho para ela, faz um voto. Eu sempre falo para as mulheres, faz um voto, irmãs. Se você quer trabalhar, faz um voto e peça para Deus preparar um trabalho para você, que você possa usar as vestes do Senhor. Eu creio que Deus vai abrir uma porta certa para cada uma das irmãs. Mas é que o povo hoje quer as coisas, né, fácil. O povo hoje não quer se humilhar, não quer pagar o preço. O povo não quer pagar preço. Glória a Deus, louvado, engrandecido é o teu nome. Então, meus irmãos, o evangelho tem que estar dentro da pessoa. Você tem que ser testemunho. Você tem que ser testemunho, porque um dia alguém pode te ver na rua de uma maneira e ir no culto onde você estiver e você não conseguir dar bom testemunho. Você nem poder abrir a boca, porque alguém daí vai te acusar. Você é mentiroso. Você é mentirosa. Te vi na rua de calça, te vi na rua de bermuda, te vi de short, te vi jogando bola, te vi no vizinho assistindo televisão. Nós temos que dar bom testemunho. No livro de Malaquias 3,18 fala: voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e que não serve. Amém, povo de Deus? Deus abençoe a todos. Eu quero fazer um instante de oração pela tua vida, né? Eu quero fazer um instante de oração por cada um de vocês. Quero que você feche teu olho aí. Se você tiver caído, se você tiver afastado, desviado, se você tiver triste, Deus vai alcançar você. Deus vai te levantar. Deus vai restaurar a tua vida, teu casamento. Deus vai te levantar novamente, né? Se você tem um ministério, está fraco, Deus vai te dar força. E Deus vai fazer algo na tua vida, na tua família. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Espírito Santo, Rei da Glória, Pai querido, Pai amado. Deus Todo-Poderoso, alcança, meu Pai, essa família. Alcança esse irmão, essa irmã. Vem alcançar, meu Pai, com as tuas mãos poderosas. Não deixa, meu Deus, o espírito do engano, meu Pai, entrar nessa casa. Não deixa o espírito do erro, meu Pai, entrar, meu Pai, nessas vidas. Não deixa a vaidade entrar nessa irmã. Não deixa a vaidade entrar nesse irmão. Espírito Santo de Deus, abençoa, papai querido, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, povo de Deus? Se alguém precisar do meu contato, pastor Marcelo, precisar do meu contato aí, deixa nos comentários aí que eu enviarei o contato.
né, para pedidos de oração, até mesmo visita em alguma cidade, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.